Madrugada, a cidade dorme. À porta da casa de Dorgival da Silva Júnior, uma ambulância contrasta com um cenário noturno de silêncio e calma. Era o primeiro ato de uma tragédia na vida da família. Enquanto o SAMU levava Ryan ao hospital, seu irmão gêmeo Ravi, de 8 meses de idade, deixava a casa para sempre. Ele havia morrido de forma misteriosa enquanto dormia na cama com seus pais. Casos criminais envolvendo crianças são extremamente impactantes, causam revolta e comoção popular. A morte de alguém tão jovem é uma tragédia que abala não apenas as famílias envolvidas, mas também a sociedade em geral. A pressão para que casos como esses sejam solucionados com rapidez, especialmente quando envolvem grande interesse público, pode criar um ambiente em que a qualidade da investigação fica comprometida. O equilíbrio entre a necessidade de respostas rápidas e a garantia da justiça é o maior desafio para quem trabalha todos os dias com a tarefa de investigar casos tão complexos. É importante que todos se atenham ao bom e velho ditado: a pressa é inimiga da perfeição, para evitar erros terríveis como os aqui cometidos, onde as perícias foram simplesmente relegadas a um segundo plano. A gente dormia todos os dias entre a gente e eles, certo? Os dois, tanto o Ravi quanto o Rian. No momento que eu acordei com um choro de Rian, que estava comigo, certo? Levantei, como hábito, sempre, ele acorda, fui fazer o leite, certo? Fui dar o leite a um, certo? Assim ela levantou também, fomos fazer o leite e deixamos Ravi na cama. E como esse fica normalmente, quietinho lá no cantinho dele, certo? Fizemos o leite, eu peguei Rian e comecei a dar o leite dele. Ela foi buscar Ravi no quarto, certo? Para dar o leite. Aí, nesse momento, que ela deu um grito, me chamando, trazendo desesperado, né? Gritando, meu filho morreu, não tá respirando. Segundo o depoimento da mãe, ao tentar acordá-lo, percebeu que seu filho não se mexia, que em virtude de imobilidade o virou, momento em que sentiu ele gelado e viu sangue no seu rosto. Pegou Ravi nos braços e o levou para a sala desesperada, caindo sobre um colchão. O depoimento da babá confirma o que a mãe disse. A mãe veio do quarto com Ravi nos braços, chorando e dizendo que ele estava morto. Assim que a polícia chegou e tudo, averigou, fomos encaminhados para ser ouvidos na delegacia, certo? Nós 3 juntos. Logo depois das investigações, devido à minha camisa utilizada no dia estar constando sangue do meu filho, foi voltado para mim, né, o possível suspeito de ter feito algum crime. Dorgival estava sendo acusado de matar o próprio filho. Para quem conhecia ele, no entanto, a acusação não tinha nenhum fundamento e era motivo de indignação. A gente nunca imaginou que seria, em momento nenhum, uma acusação dessa, né? No primeiro momento, a gente se desesperou pelo fato que aconteceu, a morte do meu sobrinho, né? Mas até o enterro dele, a gente não sabia que a polícia iria chegar a acusá-lo de matar o próprio filho. E Dorgival, como pai, é um excelente pai. Ele cuida, dá banho, dá comida, dá carinho, brinca. É um verdadeiro meninão, né? Junto com as crianças, parecia que ele era uma criança também, no termos, né, de brincar com as crianças. Então, jamais ele faria nada que prejudicasse nenhum dos filhos. 2 semanas após a morte de seu filho, é decretada a prisão preventiva de Dorgival. Ele se apresenta espontaneamente ao delegado do caso e é imediatamente recolhido à unidade prisional. A linha de investigação para um crime de homicídio, apesar dela não ser exata, cada homicídio, cada crime deve ter uma condução diferenciada, mas alguns padrões são os mesmos. Exaurir
por exemplo, o perfilamento, tanto da vítima como dos suspeitos. A recognição visiográfica. Claro, imediatamente se dirigir ao local dos fatos e tentar ali, naquele local, ler o que o local fala. Por que a gente fala ler o que o local fala? O homicídio, ele deixa marcas. E essas marcas, elas são ali auxiliadas por uma perícia técnica, não só aquelas marcas de vestígios materiais, mas também toda a trajetória, toda a forma como aquela dinâmica aconteceu. Então é muito, muito importante que esses locais estejam preservados. O Dorival acabou sendo preso por um sangue que tinha na camisa, que simplesmente ninguém sabe de quanto tempo era aquele sangue, de quem era aquele sangue, e ele foi preso. E ele foi preso no momento que estava de luto com um filho pequeno que tinha sobrevivido. Não conseguiu acompanhar o velório, assim, o enterro, não conseguiu viver direito o luto pelo filho morto. Tudo porque foi uma perícia feita de forma rápida demais. Tudo feito rápido demais, com a intenção, não, vamos dar uma resposta, vamos prender alguém. Dorival conta que sua chegada ao presídio foi traumática. Moço simples da periferia, ele nunca havia se envolvido em nenhuma ocorrência policial. No momento que eu entrei na penitenciária, como nunca tinha entrado, né, nunca tinha vivido esse tipo de situação, jamais pensaria que ia entrar no lugar daquele, dessa forma, como foi feita, certo? A gente fica em estado de choque, certo? Desespero, angústia. Além de eu ter perco meu filho, eu estar sendo encaminhado para um presídio, acusado de ter matado, a gente fica sem chão. Haviam, na verdade, mais duas pessoas no local, que era a Edifrance e a Francisca, né, a babá, e a mãe do Ravi, né, a criança que acabou perdendo a vida. E essas pessoas prestaram depoimento na qualidade de testemunhas e não de suspeitos e de investigados. Então, aquele trabalho da Polícia Civil, ele recaiu muito mais sobre o pai, por conta muito de uma camisa que foi encontrada de sangue que supostamente teria sido deixada embaixo da cama, no local onde o bebê teria sido encontrado ali pela mãe, inicialmente, e depois o caso se desenrolou, recaindo toda a prova, toda a suspeita em desfavor do Dorival. A morte de Ravi ainda nem havia sido completamente absorvida pelos familiares quando eles sentiram a necessidade de contratar outro advogado para defender Dorival. Inicialmente, a polícia não tinha especificamente o direcionamento em relação a uma pessoa, mas sabia-se que haviam apenas 3 pessoas naquela residência, 3 adultos, afora as 2 crianças, a vítima e um outro menor sobrevivente de 8 meses. Então, a linha de investigação seria apurar se alguma daquelas pessoas efetivamente havia praticado uma violência contra essa criança. Havia a dúvida inicialmente de ter havido dolo em relação à morte da criança, algum ato comissivo que provocou a morte da criança, ou se mais de uma pessoa havia participado disso. A primeira providência do Dr. Marcílio foi traçar uma sequência dos fatos desde que Dorival e sua família saíram para ir à festa. E, para isso, era importante confrontar sua versão com os relatos dos demais envolvidos nos fatos.